Eu vou fazer uma breve oração. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa as tuas ovelhas que aqui estão, meu Pai, para receber a tua palavra. Abençoa também aqueles que não podem vir, meu Pai, que a sua glória seja derramada no nosso meio, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos estudar o livro de Romanos. Creio que só vai ser uma introdução e acho que não dá mais para próxima sexta-feira já não, né? Aí só ano que vem. Tem mais uma? Ah, é duas? Tem mais uma? Ah, legal. Quando a maioria de nós, quando nós lemos a Bíblia, nós somos praticamente um clínico geral. Nós pegamos a Bíblia e nós não lemos um livro todo e estudamos ele. Nós pegamos um versículo de um, uma parte de outro, uma parte do outro, e então a gente vai juntando tudo e fazendo, porque nós sabemos que a Bíblia, ela não se contradiz e ela se liga, uma passagem, um versículo, uma promessa, uma profecia vai se ligando um no outro e tudo chega ao centro da pregação, que é Jesus Cristo. Mas se nós, ao invés de sermos um clínico geral, nós começarmos a ser um especialista, nós começamos a estudar a Bíblia livro por livro e tentar entender o porquê que foi escrito, para quem foi escrito, qual a situação da época. Então, nós vamos começar com o livro de Romanos, para podermos entender o porquê o apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos, para quem ele escreveu, qual era o contexto da época. Para que quando nós lemos o livro de Romanos, nós também estejamos participando. Eu vou dar um exemplo. Eu li o livro de José, dos livros aos Hebreus. Chegou uma hora que parecia que eu era um amigo íntimo dele, porque eu comecei a entrar na história que ele estava narrando ali. Se torna muito interessante. E da mesma maneira, nós podemos fazer isso através da Bíblia. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas, e toda vez que nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos obedecendo o próprio Jesus, que ele falou, leia as Escrituras, porque elas testificam de mim, e nela tem a vida eterna. E quanto mais nós lemos de uma pessoa, mais íntimos nós nos tornamos dela. O livro, nós vemos que a primeira carta que está na Bíblia é o livro, a carta aos Romanos. Nós podemos ver, Atos dos Apóstolos, a primeira carta, Paulinas, é justamente carta aos Romanos. Mas ela não foi a primeira carta a ser escrita. Na realidade, ela foi a última carta a ser escrita. Foi a última carta a ser escrita. E por que ela está em primeiro lugar? Porque se você entender as cartas aos Romanos, você entende toda a Bíblia. Todos os maiores teólogos, eles dizem isso, que a carta aos Romanos, se não existisse outra parte da Bíblia, existisse só a carta aos Romanos, ela já teria a mesma legalidade e agiria da mesma maneira que toda a Bíblia que nós conhecemos. Para você ver a importância do livro aos Romanos, da carta aos Romanos. Você pode colocar lá, por favor? Aleluia. Irmãos, eu tenho que andar por uma linha, porque como eu devago muito a minha mente, eu começo de um lado, quando eu vejo eu estou do outro lado, que não tem nada a ver, então eu sempre preciso colocar alguma coisa para mim não sair fora daquilo que eu estou passando para a igreja.
Cartas aos Romanos. Então, os irmãos acabaram de aprender que é a primeira carta da Bíblia, mas a última que foi escrita. Ela foi escrita mais ou menos em 57 depois de Cristo, certo? Essa carta ela é tão importante que nós vemos que as maiores transformações e um dos maiores avivamentos que houveram foi através da carta aos Romanos. O Santo Agostinho, que ele é muito considerado pela Igreja Católica também, muitos estudiosos, todos os teólogos se baseiam muitas coisas dele, do Santo Agostinho, ele justamente, a carta mestre dele é a carta aos Romanos. E Lutero, que é o que começou com a parte protestante, que somos nós, que ele fez 95 teses contestando na época a Igreja Católica, e ele pregou lá na porta da catedral, ele tinha um grande dilema na vida dele. Ele, por mais que ele fizesse, por mais que ele tentasse, mais que ele fizesse jejum, mais que ele fizesse penitência, mais que ele entregasse a vida dele aos pobres, sempre havia o peso do pecado sobre ele. Ele não conseguia tirar aquele peso do pecado. E através dos estudos, como ele é um teólogo, dos estudos de Agostinho e do livros aos Romanos, ele conseguiu se libertar, porque ele entendeu que as obras fazem parte de quem é salvo, mas não são as obras que salvam. Aí, através do versículo, o justo viverá da fé, ele teve um encontro com Deus. E caiu a ficha dele. Aquele peso que estava sobre os ombros dele caiu. Também o São Agostinho, ele estava numa praça estudando o livro de Romanos e ele escutou duas crianças cantando em latim, dizendo, leia as Escrituras, leia as Escrituras. E justamente quando ele estava estudando o livro de Romanos, quando ele abriu, e ele começou a ter esse entendimento também. Certo? Então, para você ver a importância do livro aos Romanos. Depois tem o Calvino, que ele é um teólogo muito conhecido também, que tirou várias teses dele do livro aos Romanos, e também tem o Armínio, Jacó Armínio. É muito interessante a carta aos Romanos, porque você pode ver que ela está no meio. É muito engraçado. A carta aos Romanos, ela foi feita para unir. Mas, com o tempo, ela dividiu também. Que nós temos a questão do João Calvino, que ele fala que a tese dele é uma vez salvo, salvo para sempre. E nós temos a tese de Jacó Armínio, que nós consideramos a mais correta, que nós podemos perder a nossa fé. Então, por causa disso que há essa divisão, e também aqui há um encontro, né? Mas a carta foi escrita para unir e não para dividir. Vamos ver? Vamos começar com o primeiro contexto aí. Por favor, aperta a primeira pergunta. Eu fiz em perguntas, irmãos, porque assim vai me vindo a memória e a gente vai respondendo. Em que cidade, durante qual viagem missionária o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo estava na Grécia, na cidade de Coríntios. Pode pôr o próximo, por favor. Olha lá. Paulo escreveu a carta aos Romanos em Coríntios, perto do fim da sua terceira viagem missionária. Ele estava na Grécia, na cidade de Coríntios. O próximo, por favor. Por volta de que ano a carta aos Romanos foi escrita? Eu falei 57, porque alguns falam 57. Se não me engano, aí está 56, 57. Pode pôr, por favor. 57, 58. Mas a maioria falou, a partir do ano 56 até o ano 58, nesse período que foi escrita a carta. Então, nós vimos já, na cidade de Coríntios, Paulo estava na cidade de Coríntios, na Grécia. Ele manda esta carta nesse período de data. Certo? Próximo, por favor. Olha que interessante. Quem era o imperador de Roma na época em que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos? É muito interessante a gente saber disso, porque a gente vai entender o contexto.
O imperador, na época que Paulo escreveu, era o imperador Nero. Por que vocês têm que gravar isso? Pode pôr lá, por favor. Certo? Antes de Nero, em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, que estava no poder, o que aconteceu? Eles falam que devido um tal personagem Cristo ou Crista, por causa disso que o imperador Nero mandou todos os judeus saírem de Roma. Então, os historiadores falam que é os cristãos, por causa dos cristãos. Então, aquela briga que tinha entre judeu e cristão estava acontecendo também em Roma, que era a capital do Império Romano. Então, era o centro de todo mundo ali, era a capital do Império Romano. Então, estava tendo essa briga lá entre cristão e judeus, e o que eles resolveram? Vamos tirar todo mundo da cidade. E o que aconteceu? Eles tiraram todo mundo que estava na capital, chamado Roma. Agora vocês coloquem na cabeça, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, por incrível que pareça, apesar do apóstolo Paulo ser um cidadão romano, ele nunca esteve na capital de Roma. Aí, eu vou dar um exemplo para mim. Apesar de eu morar em São Paulo, eu nunca fui visitar o Museu do Ipiranga. Parece uma coisa, né? Imagine ele, a distância que é, né? Entendeu? Então, às vezes, para nós parece um absurdo e não é. Pode ter certeza que tem carioca que nunca foi lá no bondinho lá do Rio de Janeiro. Então, nós estamos vendo o contexto, certo? Então, o apóstolo Paulo está mandando uma carta para Roma. Ele não foi o fundador da igreja de Roma. Não. E quem foi o fundador da igreja de Roma? Nós sabemos que tem um núcleo lá, instalado na capital chamado Roma, de cristão. E a mesma briga que existia em todos os lugares de judeu e cristão estava lá em Roma. O imperador Cláudio resolveu, em 49, mandar todo mundo para fora. Sai todo mundo daqui. Em 54, o imperador Nero falou, pode voltar todo mundo. Então, nesse contexto que essa carta foi escrita, o que acontece? Imagine, nós somos, um exemplo, nós somos da Igreja Batista, a Batista Antiga tem um nome que fala, a Batista Conservadora, né? Nós somos da Batista Conservadora, e de repente nós somos todos expulsos daqui. E daqui 5 anos, nós voltamos, e aí nós encontramos uma igreja pentecostal aqui. Olha o choque, né? Uma igreja tudo quietinha, tudo... E de repente, quando nós voltamos, nós encontramos uma igreja pentecostal. O que vai acontecer? Haverá um conflito, certo? É o que aconteceu. Por isso que o apóstolo Paulo está mandando a carta aos romanos. O que acontece? Havia uma observação. A igreja em Roma foi a única igreja que foi totalmente controlada pelos gentios, pelos prosélitos. O que é prosélito? Prosélitos são aqueles que não são judeus, que aceitaram o judaísmo e depois se tornaram cristãos. Então, quando estava instalada até 49, estava instalada a igreja ali, o que eles faziam? Eles eram cristãos messiânicos, eram cristãos que seguiam as leis judaicas e acreditavam que verdadeiramente Jesus Cristo veio para salvar todos. Só que o que acontece? Aquele que é judeu, que segue a linha dos judeus, ele continua com as mesmas práticas. Não comiam carne de porco, guardavam os sábados, faziam as festividades,
A mesma coisa que fazia na Páscoa, fazia lá, certo? Até 1949. Aí, o que aconteceu? Como o imperador Cláudio mandou todo mundo para fora, ficou só os gentios. Aqueles que não tinham, eram convertidos ao cristianismo, mas não tinham as mesmas práticas dos judeus. E se você ler a Bíblia, nós vemos as cartas que foram mandadas. Foi feito um concílio lá em Atos dos Apóstolos. O que foi acertado em questão dos gentios, daqueles que não eram judeus? Que eles não comam carne sufocada, que eles deixem de lado a prostituição e nem adore ídolos. E, além disso, nós não vamos colocar nenhum jugo sobre eles. Foi isso que foi acertado lá, através do concílio. E esse povo que ficou nesse período, foi essas cartas que eles receberam. Então, agora, nessa igreja, estão os gentios e os apóstolos mesmo de Jerusalém, mandando a carta para eles, dizendo, agora vocês não precisam mais guardar nenhum costume judaico, porque Cristo cumpriu tudo sobre ele. Aí o que aconteceu? Como os cristãos judeus e os judeus foram colocados para fora e retornaram em 54, eles voltaram e encontraram uma igreja dominada pelos gentios e queriam que voltasse tudo de novo os costumes que era da lei de Moisés. Porque eles falaram assim, e outra coisa que interessante, aí você fala, quem que foi o fundador da igreja em Roma? Os teólogos dizem que foi no dia de Pentecoste, que estavam eles reunidos ali, quando foi repartidas as línguas de fogo, aquele povo que estava lá, que veio de Roma para comemorar o Pentecostes, foi eles que voltaram, retornaram e fundaram a igreja em Roma. Então não foi nenhum apóstolo que a gente conhece, mas foi aqueles que vieram de Pentecostes lá, que até Pedro, quando ele fala lá, ele converte 3.000 judeus ali. Então, foi essa linhagem que, quando voltou para Roma, fundou a igreja. Então, agora olha o que Paulo está fazendo. Paulo está mandando uma carta para eles, justamente porque estava tendo essa briga. Vocês podem ver que, quando vocês leem a carta aos Romanos, Paulo fala dos judeus e fala dos gentios. Porque Paulo tem que fazer um equilíbrio aí para juntar e não para dividir. Por isso que ele faz uma carta bem minuciosa e dá detalhes sobre isso. Sobre a questão o justo viverá pela fé. Não é que é pelas obras que somos salvos, porque o judeu ele estava acostumado como uma moeda de troca. Deus, eu faço para você e você faz para mim. E os gentios, eles falam assim, mas se Cristo cumpriu todas as coisas, por que eu tenho que fazer as coisas que não agregam mais valor nenhum? Vamos no próximo lá, por favor. Aquilo que eu já falei, qual é a carta mais longa e considerada a mais teológica de todas as cartas de Paulo? Carta aos Romanos, por favor, pode pôr. Próximo, por favor. Qual é o tema central da carta aos Romanos? Deixa eu ver aqui, só para não fugir do que está escrito aí. Isso mesmo. O tema central é o versículo 1, 17. O justo viverá pela fé. Eu vou ler aqui, Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Justificação pela fé. Ou seja, o homem, por mais que ele faça, ele não pode pagar o preço do pecado. Sempre a balança vai pender
do lado ruim. Por isso que Jesus Cristo veio e morreu por nós. Porque quando Jesus Cristo coloca o peso dele, do pagamento que ele fez, a balança tende para o nosso lado. Então, nós fazemos as obras não para ser salvos, mas nós fazemos as obras porque nós somos salvos e obedecemos ao nosso Deus. E nós sabemos também que toda obra tem o seu galardão, certo? Próximo, por favor. De acordo com a fonte, qual era a população aproximada de Roma no primeiro século? 1 milhão de pessoas, pode pôr. Eu vi uma cidade que nós podemos comparar a população que tinha lá, a cidade de Campinas. Tem 1.200.000 pessoas. Para você ter uma ideia, funcionava dessa maneira. A maior parte que morava nessa cidade não era igual uma cidade normal, grande. A maioria que estavam lá era tudo escravos. A maioria, quase a totalidade, eram escravos. O que acontecia? Tinha as pessoas de poder aquisitivo que moravam em Roma e automaticamente eles tinham várias pessoas que davam assistência para eles, mas não eram pessoas assalariadas, eram escravos, certo? Então, para você ver, a maioria das pessoas que viviam ali eram pessoas humildes que não tinham nada, elas só serviam, ou seja, trabalhavam para comer, certo? E não tinham a sua liberdade. Tudo que elas faziam, elas tinham que pedir para o seu dono. Então, é nesse contexto que estava a igreja de Roma. A palavra de Deus ela é tão interessante que se nós... Às vezes, eu vi o Tássio, né, um professor, um doutor, que passa os vídeos dele, ele falou uma coisa muito interessante. A Bíblia é a única fonte de informação que faz com que a pessoa mais humilde venha aqui na frente e a pessoa mais culta se sente aí para ouvir. Para você ver como ela nivela as coisas, né? Quem faz isso? A morte faz isso, né? A morte faz isso, a doença faz isso, né? Ela faz nivela as pessoas. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Né? A palavra de Deus diz assim que Deus confunde a sabedoria, porque ele levanta o humilde e abate o exaltado. Muitas vezes, eu já vi várias vezes, às vezes a pessoa vem aqui na frente muito humilde e não sabe nem falar, mas você vê que aquilo que ela está falando não vem dela, vem de Deus, porque a profundidade que ela está falando ali, ela está falando da maneira dela, mas a profundidade é coisa espiritual, não vem dela, mas é o poder de Deus. Lá o que está escrito, 1 milhão de pessoas, a massa é escrava. Por favor, o próximo. Aquilo que eu falei. A comunidade cristã não foi fundada por Paulo nem pelos apóstolos. Eles dizem que foi da época de Pentecostes que vieram as pessoas que tiveram um encontro. Tanto é que, se você analisar o livro de Romanos, ele não fala sobre dons espirituais, sobre aqueles detalhes que eles... E Paulo está em Coríntios, justamente era ali que ele estava resolvendo aquele problema da carnalidade, apesar dos dons espirituais estarem sobre toda a igreja. Ela devia falar alguma coisa na carta aos Romanos para eles, mas não falou. Então, eu creio que bem capaz que eles tenham várias experiências nos dons espirituais, porque eles são frutos do Pentecostes, né? Mas aqui, né, nesse que eu tirei, ele tem outra versão. Põe aí, por favor, Biel, a resposta. Não, a comunidade em Roma não foi fundada por Paulo, mas sim pela migração de cristãos que se dirigiam para o capital do império, certo? Então, eles estão falando que foi os que migraram para lá. Os outros teólogos falam que foi do dia de Pentecostes que foi fundada a igreja em Roma. Outra coisa interessante também, se você analisar a carta aos Romanos, nesse período, na última passagem que você lê lá, quando o apóstolo Paulo, ele faz saudações aos irmãos que ali estão, porque você vê, o Paulo, o que me chamou muita atenção na carta
aos Romanos, eu pensei assim, como que o apóstolo Paulo nunca esteve lá na igreja, nessa igreja romana, não foi fundador, não tem nenhuma ligação direta, como que ele pode mandar uma carta exortando, querendo corrigir eles lá, puxando a orelha, né? E até pedindo ofertas? É meio estranho, né? Eu falei, mas como que... É a mesma coisa que o pastor da igreja do outro lado lá vinha querer corrigir a gente aqui no lugar do pastor. Então não tem muita lógica. Mas se você ler o último capítulo, quando Paulo faz as saudações lá, nós vemos que a Priscila e o outro, que acho que é o marido dela, se não me engano, ele fala, mande saudações para Priscila, acho que é Áquila. Então, Átila, mande saudações para eles, quer dizer que eles tiveram contato com Paulo, levaram a informação para lá. Então, eles não viram Paulo, mas eles conheciam por falar. É igual o pastor fala aqui, que na última ceia vai ter um presbítero pregando, pastor? O evangelista. Talvez a gente nem conheça ele, mas, nossa, olha, o evangelista vai vir aqui. É da mesma maneira o que aconteceu com Paulo aqui, ó. Eles não conheciam Paulo, mas pessoalmente, mas eles tinham a referência de quem conhecia que estava com eles. Certo? Por isso que ele teve essa autoridade também para falar. A intenção de Paulo não é só isso. A intenção de Paulo, uma é colher ofertas para Jerusalém, que eles estavam passando por uma situação difícil, e ele queria, através de Roma, que era o centro do mundo, a capital do mundo, continuar espalhando o evangelho. Porque Paulo, ele é apóstolo, por quê? Porque ele era enviado, ele abria igrejas. E ele queria chegar de Roma à Espanha. Então, ele estava preparando o caminho para a Espanha. Ele queria ter um porto seguro lá, que ele queria evangelizar a Espanha. Porque a palavra de Deus, ele sabia que estava escrito, ide pregar o evangelho a toda criatura, de Jerusalém até os confins do mundo. E a Espanha era o confins do mundo. Para eles, era o último pedaço que restava do mundo. Eles não sabiam que existia o nosso continente aqui, na época. Para eles, só aquela região lá que já era o mundo. Então, Paulo estava com essa intenção, porque ele sabia que quando toda criatura ouvisse o evangelho, Jesus voltaria. Tanto é que a carta aos Romanos, se você ler aí, está escrito assim, ó, quando se completar o último gentil. Então, tem uma quantidade de pessoas que não são da linha dos judeus, quando essa quantidade for completada, Jesus vem. Interessante, né? Pode pôr para o próximo, por favor. Qual era a composição demográfica principal da comunidade cristã romana a quem Paulo escreveu? Essa eu não lembro. Põe aí, por favor. Gentil cristãos, né? Ou seja, nesse período, houve várias pessoas salvas, né? E pode ter certeza que quando eu falo da questão de Pentecostes, e de Paulo não ter comentado a questão dos dons espirituais, eles com certeza tinham isso, porque como que você consegue tirar pessoas do paganismo sem mostrar o poder de Deus? Você não consegue. Tem que ter o mover de Deus no meio, tem que ter profecia, tem que ter milagres, curas. Se um de nós for pregar Vou dar um exemplo. Moisés, o que ele precisou fazer para que cresce nele? Ele não jogou a vara dele lá e os bruxos lá transformaram a vara lá? Então, você acha que nesses lugares onde a feitiçaria, etc., eram predominantes? Então, tinha que ter o poder de Deus. Os sinais tinham que acompanhar eles, né? Confirmando a palavra que eles estavam pregando. Próximo, por favor. Qual era o principal objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Romanos em preparação para a sua visita? Vamos ver aqui. Põe lá, Biel, por favor.
porque eu já falei tanta coisa que vamos ver se eu já falei esse. Ó, eles desejavam que os romanos conhecessem de antemão a linha mestra do evangelho que ele pregava. Também, porque o Paulo, ele frisa assim, ó, que eles devem seguir o evangelho, ele fala assim, ó, vocês sigam o evangelho segundo o meu evangelho. Ele puxa, ele não fala nem evangelho de Cristo, ele fala o meu evangelho, né? E ele tinha autoridade para isso, de uma, que ele era um apóstolo, duas, que ele teve um encontro com Jesus Cristo, né, já glorificado, e Jesus Cristo passou toda a doutrina para ele. E os sinais também que ele fazia no meio do povo confirmava que Deus era com ele. E foi aquilo que eu falei, irmãos, não era só esse o objetivo dele, não. O objetivo dele era passar para a Espanha, ter uma ponte, recolher ofertas, era fazer com que acabasse aquela briga que estava tendo ali. É isso aí. Vamos lá. O próximo, por favor. Paulo argumenta em Romanos que a justificação Paulo argumenta em Romanos que a justificação se dá pelas obras da lei ou pela fé em Jesus Cristo. Pode colocar. Ó, nós sabemos que a fé, o apóstolo Paulo ele descreve isso no livro de Romanos, que a fé, que a lei, ela é espiritual. Mas ela trouxe a morte porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas a fé em Jesus Cristo cumpre toda a lei, né? Então, através de Jesus Cristo, nós não somos justos, nós somos justificados, porque ele conseguiu pagar a dívida por nós. Então, a lei, ela veio para quê? Para que serviu a lei até então? Ela veio para podar, entendeu? Para que existe a lei de trânsito? Para que você não saia fora e não... pela lógica, é para que você não cause acidentes, certo? E para que haja regra para todo mundo, porque para você saber quem está certo e quem está errado. Muitas vezes, essa lei de trânsito, ela causa acidentes. E ela é injusta. Por quê? Muitas vezes você está passando num farol e tem uma pessoa muito rápida atrás de você e você é obrigado a parar no farol. Mas quando você olha pelo retrovisor, o cara vai passar por cima de você. Se você passar, você está contra a lei. Se você ficar, você morre. E aí, você faz o quê? Você desobedece à lei ou o cara passa por cima de você? Entendeu como que funcionava a lei? Esse que era o problema. E chegava uma cota que funcionava dessa maneira. A lei se tornou uma moeda de troca. Eu vou pagar agora para pecar depois. Ou eu já estou pecando aqui, porque eu vou conseguir pagar depois. Ou tipo assim, eu vou continuar pecando porque eu não consigo pagar mesmo. Então ela se tornou sem eficácia. Certo? Próximo, por favor. Qual personagem do Antigo Testamento Paulo usa em Romanos 4 como exemplo da justificação pela fé? O que Paulo vai fazer aqui? Paulo tinha que fazer uma ponte entre os judeus e os gentios. Então, Paulo tinha que pegar algo em comum. O que acontece? Eles falam que muitas vezes, quando o brasileiro vai para fora do país e começa a ver que o negócio está meio ruim para o lado dele, ele fala de futebol. Falou em futebol, brasileiro, futebol, Ronaldinho, Pelé. Então, quer dizer, que é algo em comum, que trouxe ali uma ligação. Então, Paulo tinha que ter um meio de campo ali para juntar tanto o gentio como os judeus. E qual que era a ligação bíblica que ele fez isso?
era o pai Abraão. Por quê? Abraão foi salvo? Nós queremos que sim. Mas como que ele foi salvo se não existia lei ainda? Ele foi salvo pela fé e não pela força da lei, porque a lei veio depois. Então, o apóstolo Paulo, ele faz essa ligação. Põe lá, Biel, por favor. Olha lá. A palavra de Deus diz que Abraão seria pai de várias nações. Mas o pai só dos judeus, não. O pai espiritual. O pai da fé. Porque a palavra de Deus diz assim, que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Então, toda vez que nós cremos no justo, que é Jesus Cristo, nós também somos justificados. E automaticamente, quando nós usamos a fé, nós somos filhos espirituais de Abraão, certo? Próximo, por favor. Em Romanos, através de Cristo, é apresentada em contraste com qual personagem do Antigo Testamento associado ao pecado. É engraçado. Qual que é quando nós falamos em pecados, onde tudo começou? No Éden, através de quem? De Adão. Então, mas por que Eva, quando comeu, por que o castigo não foi sobre ela e sobre Adão? E fala que o pecado entrou através de Adão. Porque Deus deu o mandamento, não foi para Eva, foi para Adão. Quem desobedeceu foi Adão. Então, quando Adão desobedeceu, que a gente fala sobre cobiça, foi uma cobiça. O mesmo pecado de Lúcifer foi o pecado de Adão, foi a cobiça, porque ele quis saber além do que lhe foi dado. Ele achou que Deus estava escondendo alguma coisa deles. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Duvidou de Deus. Né? O que é o contrário da fé? É a dúvida, é a desconfiança, é não acreditar. Então, através de Adão, através da dúvida, da desconfiança, do não acreditar, entrou o pecado no mundo. E através de Jesus Cristo, aquele que acredita nele, entra a salvação. Olha que interessante. Pode pôr lá, por favor. A salvação em Cristo é mostrada em relação do contraste com Adão, o pecador. Aonde esteve o pecado, superabundou a graça de Deus. Por um pecado, de Adão, todos nós pecamos. Mas por vários pecados que nós fizemos, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, a propiciação pelos nossos pecados através de Jesus Cristo, foram todos pagos, certo? Por isso que eu falo para os irmãos, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Muitos vão para o inferno porque não receberam Jesus Cristo, porque o pecado já foi pago. Próximo, Biel, por favor. Na terceira parte da carta aos Romanos, capítulo 12 ao 15, qual é o critério central da conduta do cristão? A palavra de Deus, ela diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Isso cumpre toda a lei. É interessante, A lei existe justamente para colocar freio naqueles que não amam. Porque aqueles que verdadeiramente amam, ninguém precisa falar para ele não fazer o mal para outra pessoa. Certo? Se todo mundo amasse um ao outro, que nem na lei está escrito lá que nós não podemos estender, tem uma palavra-chave lá, mas nós não podemos estender o nosso, tipo assim, não estenda o seu terreno além daquilo que lhe foi dado. Ou seja, muitas vezes a gente sabe
que a pessoa é para construir um muro aqui, ela constrói dentro do vizinho. Isso é estender, né, aquilo que não é seu. Você está agindo de má fé. Mas se você ama a outra pessoa, você vai fazer isso? Precisa ter uma lei específica para isso? Não. Você fala assim, eu não vou fazer isso porque eu amo a outra pessoa. Então, o amor, ela completa toda a lei. A lei só existe porque não existe o amor. Pode pôr lá, Biel, por favor. Ou só existia, né? O amor mútuo é o critério central da conduta cristã. É a plenitude da lei. Para vocês entenderem o sistema da Grécia, que era a mentalidade que eles tinham, quando alguém fazia alguma coisa para você, você tinha por ética retribuir àquela pessoa a mesma coisa que ela fez com você. Olho por olho, dente por dente. Então, era uma questão de honra, uma questão de ética, retribuir tudo que a pessoa fez contra você. Tanto é que você era incentivado a fazer isso. Oh, você não vai fazer nada, não? A pessoa fez isso, fez aquilo outro. Mas em Romanos está escrito, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque você vai fazer com que se coloque brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, que também está escrito em Provérbios. O que é brasa vivas? Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está fazendo alusão, lá no Egito, quando alguém estava arrependido de algo que fazia, ele colocava uma jarra na cabeça com brasas dentro. Então, é essa alusão que ele está fazendo. Na nossa época agora, é fazer a pessoa ficar corada de vergonha daquilo que fez. Certo? Próximo, por favor. Na conclusão da carta aos Romanos, capítulo 15 a 16, a menção de 26... nomes de homens e mulheres indica o florescimento de que tipo de comunidade? Pode pôr lá, Biel, por favor. A menção de tantos nomes indica o florescimento das comunidades domésticas, onde os cristãos se reuniam em casa de liderança. Eu sou fruto de um culto doméstico, por isso que eu dou muito valor a um culto doméstico. Porque se pedisse para mim entrar na igreja, eu jamais entraria. De uma que eu pensava assim, quando alguém me vir na igreja, vão pensar o quê de mim? Lá já virou crente. Então, mas quando falaram que tinha um culto na casa da minha mãe, eu fui, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Não é igual a gente quando fala em igreja, em casas, agora nós temos... Por que nós fazemos em salão? Porque... quando você faz um culto na casa de uma pessoa, você tira a privacidade da pessoa, né? E principalmente quando você marca toda semana, vai ser um culto na pessoa. A família toda tem que concordar, porque você vai criar uma situação difícil. Por quê? Porque quem está na sua casa usa o banheiro, certo? Muitos deixam bagunçado, muitos não vigiam. Também a questão espiritual, certo? Então... é mais cômodo para nós nos reunirmos todos aqui, certo? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade. Mas existem lugares que não acontece isso. Tem que ser em casas mesmo, gente. Porque ninguém vai alugar um salão para você abrir uma igreja. Muito pelo contrário, se descobrir que você é cristão, você morre. O próximo, por favor. Qual foi a grande descoberta de Martinho Lutero, em Romanos 1,17, que deu início à reforma? Lutero compreendeu que a justiça de Deus não era a justiça punitiva, mas uma justiça passiva que Deus concede ao pecador pela fé. Irmãos, eu estava pensando, eu até coloquei a inteligência artificial GPT para ver qual que era, porque o que acontece, quando você coloca assim, ele vai buscar em vários teólogos,
e os pensamentos ali para te dar uma resposta unificada. Então, às vezes, eu coloco lá para entender o que todo mundo, a maioria, pensa. E aí eu coloquei lá, não dá a entender que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Parece que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, mais compassivo, enquanto que o Deus do Velho Testamento parece ser um Deus mais rígido. Resumindo, o que foi descrito lá, que a ocasião faz a situação. Se você está numa guerra, você age de uma maneira. Se você está num lugar de paz, você age de outra maneira. Muitas vezes, a gente critica as enfermeiras, certo? Acho que eu já até comentei isso. Mas imagine uma enfermeira que trabalha com pessoas queimadas. Se ela tem que tirar aqueles negócios, as gases devagarinho, tendo dó da pessoa. Se ela fizer isso, ela não trabalha. Não trabalha. E ela vai para casa chorando e não tem condição de fazer isso. Então, ela tem que ser sangue frio mesmo. Eu lembro que eu ia para o interior e aqueles borrachudos mordia e enchia de ferida minhas pernas. E minha mãe fazia os curativos. Quando eu ia tomar banho, eu chorava, porque aquilo colava tudo e eu tinha que tirar. E saía pedaço daquilo, tudo infeccionado ali. Tanto é que a parte de baixo da minha canela aqui é tudo lisa, porque arrancou pedaço mesmo daquela época que eu tinha alergia a esses bichos, né? Imagine uma pessoa que você tem que tirar a pele de um lugar bom, colocar no lugar ferido. Se caso tiver rejeição, vai ter que raspar tudo de novo. E é uma sequência assim, ó. Ou seja, o Deus trabalha com a situação que está ocorrendo na época. Tanto é que se Deus não mandasse, se Deus não acabasse lá na época de Noé, Jesus Cristo não poderia vir, porque tudo estava sendo contaminado ali. Nós temos ali as passagens que falam sobre a união de seres híbridos, que eram anjos com seres humanos, e não só com seres humanos, com animais também. A palavra de Deus diz que nos finais do tempo seria como a época de Noé, e já existe mistura de pessoas, seres híbridos. Então, nós estamos vendo que está acontecendo novamente, está se cumprindo a palavra de Deus. Nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas aí eu entendi o trabalhar de Deus, a justiça de Deus, que Ele trabalha conforme as épocas, né? Próximo, por favor. Qual passagem do Antigo Testamento é citada em Romanos 1,17 para fundamentar a doutrina da justificação pela fé? Vamos ver lá, por favor. Nós já vimos isso lá em Abacuque. O justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o meu espírito não tem prazer nele. Certo? Então, nós não podemos retroceder. Nós estamos guiando um carro que não tem retrovisor, não tem ré, e só tem só avante, só avante, só avante. Os soldados romanos, eles tinham proteção na frente, atrás não. Por quê? Porque se eles quisessem correr, retroceder, eles eram mortos. Então era de propósito. Eles tinham que avançar. E a palavra de Deus, ela diz que o Espírito de Deus, ele não tem prazer naqueles que retrocedem, né? O nosso caminho é Jerusalém, né? Haja o que houver, né? Os nossos olhos estão voltados para os montes, de onde virá o nosso socorro. Amém? Próximo, por favor. Já vou terminar, gente. É grande, mas nós vamos ter bastante tempo para ler sobre Romanos. Qual é a interpretação sobre o eu? Não, passa para o próximo, isso aí não é muito complicado para explicar. Também, próximo. Acho que já de acordo com... pode pôr esse. De acordo com Romanos 12:2, os cristãos devem se conformar com este mundo. Olha que interessante, né? Se você ler o livro de Romanos,
ele fala de todos os problemas que estavam naquela região. Falam que só teve um imperador que não era... Só um, não lembro nem qual deles. E esse que não era, se não me engano, a mãe ou a esposa dele era o único que não era. Então você vê que o que regia naquela época era isso, certo? Tanto é que nós vemos que o livro Romanos fala que as mulheres pararam da sua obra natural e os homens se inflamaram por outros homens, aonde Deus os entregou, né, para a imundície deles, né, e para, eu não lembro exatamente, deixa eu ver aqui, depravação da humanidade. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Pelo que Deus os entregou à concupiscência dos seus corações e à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que os abandonou a paixões infames, até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também o homem, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e recebendo em si os mesmos a penalidade devido ao seu erro. Então, é esse o contexto da época, onde Paulo estava mandando a sua carta para lá. Então, aqui nós terminamos, irmãos, nós vamos dar continuidade, e depois eu vou ver se eu entro, é só bater um pente, assim, um pente fino para os irmãos terem uma noção do que nós vamos estudar, depois vamos ver se a gente fala de 1, 2 ou 3 capítulos por cada sexta-feira, porque o Romanos, ele é longo. Aí nós vamos, o que é interessante de você estudar, é justamente isso. A pessoa que não estuda os livros individuais, ele é aquela história, né? Ele pega um versículo lá embaixo, outro versículo aqui. Isso é Deus falando com a gente, né? Deus trabalha de multiformes maneiras. Tanto é que todo versículo que a gente pega de um lugar para outro, um está ligado ao outro. É Deus falando. Tanto é que Deus fala de Gênesis a Apocalipse. Mas quando você quer entender o porquê, você quer fazer algo mais minucioso e se colocar na posição do apóstolo, é quando nós estudamos o que nós vamos fazer aqui, estudar o porquê que ele escreveu, para quem ele escreveu e qual a mensagem que ele queria passar. Por quê? Porque se uma pessoa de outra religião vem te perguntar, você tem que estar preparado, porque a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados justamente para falar sobre a palavra dele. Amém? Palmas para Jesus.